Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só como é que vocês estão. Vocês estão bem? E espero muito que sim. Vou esperar vocês começarem a responder, começarem a entrar aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live e espero que essa live dê certo, porque a outra foi uma loucura, né? Pra acontecer. Mas espero muito que essa dê certo agora. Ó, tá dando certo, né? Gente, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Nossa, fico feliz com essa molecada que tá por aqui para assistir o nosso evento, prestigiar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos mesmo, de verdade. Estou muito feliz que vocês estão por aqui. Eu assumi um compromisso de estudar microbiologia, né? Nesse momento em que a gente está precisando tanto do profissional microbiologista, né? Mas eu vou jamais falar mais sobre isso, tá? Sejam bem-vindos, quem está chegando por agora. Vou trocando uma ideia com vocês enquanto todo mundo vai chegando. Lembrando que se você tem algum amigo que está inscrito no nosso evento e não conseguiu ainda entrar, não conseguiu ver o link, avisa para ele dar uma olhada no spam, avisa para ele dar uma olhada na caixa de entrada direitinho, procura lá por Microlab ou pelo meu nome, ou pelo nome do workshop, né, que o nome do workshop é Workshop Online Bacteriologia Clínica na Prática, ou simplesmente pega o link dessa live e manda para ele, porque vai ser muito importante todo mundo participar. Eu quero a quantidade máxima de pessoas por aqui, porque hoje, não somente hoje, né, mas o workshop ele tá cheio de coisa bacana. A gente tá com professor convidado, aula exclusiva, gente, aula que só tá dentro do curso de bacteriologia. A gente vai liberar hoje aqui para vocês gratuito, tá? Porém, só vai ter acesso quem tá aqui, né? Quem não tá, sentimos muito, tá bom? Seguinte, enquanto o pessoal vai entrando, eu já dou mais boas-vindas, tá? Sejam muito bem-vindos, na verdade. Vamos lá. Seguinte, vocês estão no meu canal aqui no YouTube, né? É o canal em que eu criei há algum tempo atrás para a gente falar sobre microbiologia. Na verdade, o início do canal foi para falar sobre biomedicina, né? Mas hoje eu estou falando muito mais da microbiologia, que é a minha área, e o canal não foi feito somente para isso, foi feito para falar sobre as coisas da vida, então as aventuras, as viagens, enfim, foi feito para trocar essa ideia. Então, se você quiser acompanhar mais sobre essas aventuras microbianas ou não, se inscreve aqui no canal, por favor, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum dos vídeos novos. E se você está gostando dessa live já, desse evento, se você já está curtindo o quanto que ele vai te ajudar, eu acredito que ele vai te ajudar muito, já deixa teu like aqui pra gente, para essa live chegar a um número muito maior de inscritos. Hoje nós somos quase 50 mil pessoas inscritas aqui no canal, e a ideia é reativar ele, trazer novidades aqui para o canal. Por enquanto tá meio parado, mas vai já voltar. Quem é freguês antigo do canal sabe que a gente não para com os vídeos por aqui, mas por enquanto a gente está trazendo mais as lives, utilizando o canal mais para fazer as lives e tá dando super legal. Queria muito que vocês que estão entrando digam para mim de onde vocês são, queria muito saber. É importante saber de onde vocês estão conhecendo o canal, de onde vocês estão conhecendo os cursos, a Microlab, de onde vocês souberam, onde vocês se inscreveram. E eu queria muito saber de onde você é, qual a sua cidade, qual a tua profissão, se você é estudante. Conta para mim aqui nos comentários do vídeo para eu saber. Eu vou já começar ali, olha, já tem gente colocando, queria muito, muito saber. Beleza? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho antes de começar. Eu tenho alguns pequenos avisos para dar nesse iniciozinho. Já vou começando com esses avisos aqui, que é que hoje, né, dia 29, a gente vai falar sobre a urocultura. Então, o nosso convidado de hoje, que eu vou já apresentar ele, vai trabalhar esse contexto da microbiologia focado na urocultura, na análise, na verdade, da cultura da urina. Ele com certeza vai trazer, eu não sei, mas assim, pela aula que ele já deu no curso, e esse conteúdo é o mesmo, então, assim, com certeza ele vai trazer um apanhado bem geral da infecção urinária para poder começar na urocultura propriamente dita, né? E como vocês sabem, hoje a gente tem a urocultura e amanhã a gente tem a cultura de líquidos, né? De outros líquidos biológicos. Então, com certeza a gente vai falar sobre uma quantidade maior de líquidos aí. Vamos ver o que a Tássia está trazendo para a gente, tá? Que amanhã é dia 30. E no dia 1º, para encerrar o nosso evento, é um momento em que a gente vai conversar. Eu vou mostrar para vocês quais são os principais desafios, né,
da microbiologia, na verdade, quais são os principais desafios da análise das características das colônias nos meios de cultura. Então, eu vou trazer muita foto da minha rotina, eu vou compartilhar um pouco do meu atlas pessoal, gente. Tudo que tem mais de precioso no meu computador, no meu celular, são as fotos. Na verdade, sim, claro que de trabalho, né? De coisas de trabalho que tem de mais precioso são as fotos das placas que eu tenho, das culturas, o grande, muita coisa que eu tenho. Então, assim, eu vou compartilhar, vou abrir esse baú com vocês, então não perde, tá? Dia primeiro, né? Depois de amanhã eu vou falar só sobre coisa incrível. Hoje a gente vai falar de urocultura, amanhã da cultura de outros líquidos e na sexta vai ser pauleira com os treinos das placas de meio de cultura e com as análises das colônias, características e tudo mais. Beleza? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Quem não chegou ainda, avisa aí que para vir para nossa live, que a gente vai começar já o conteúdo daqui poucos minutinhos. Beleza? Gente, para quem não me conhece, é claro que muitos de vocês podem não me conhecer. Vou fazer uma pequena apresentação aqui para deixar as coisas mais fáceis, né? Para que vocês possam entender um pouquinho. Meu nome é Marcelo Oliveira, como vocês estão vendo no nome aqui do canal, né? Eu sou biomédico, microbiologista, sou professor universitário, coordenador de curso também, e atualmente eu estou trazendo esses eventos por aqui para a gente poder difundir e conhecer cada vez mais novas experiências na microbiologia, né? Quem é ou quem já foi meu aluno, especialmente na pós-graduação, sabe que eu gosto muito de conhecer a rotina de outras pessoas, a rotina de outros laboratórios. Eu gosto muito de saber, por exemplo, como que funciona. E eu sempre peço, uma das minhas avaliações na pós-graduação é isso, é saber. Eu quero que sempre os alunos compartilhem as experiências locais dele, né? Então, uma das minhas provas é isso, é uma apresentação de slide com o compartilhamento da rotina daquele aluno, onde ele trabalha, onde ele faz estágio ou qualquer outra coisa que ele possa trazer de experiência para eu conhecer outras rotinas e os colegas conhecerem também. Então, eu gosto muito disso. Então, o que vocês quiserem compartilhar, vão deixando aqui nos comentários para eu ir dando uma olhada, beleza? Vou, ao mesmo tempo que vocês estão comentando, já quando a Tássia, quando o Bruno, na verdade, começar a aula dele, eu já vou respondendo vocês por aqui, beleza? Continuem dizendo de onde vocês são, queria muito saber, para eu ter uma noção de onde nosso evento está chegando, se é de Brasília, se é de Manaus, se é de São Paulo, seja lá de onde for, de Fortaleza, diz aqui para mim, para eu ter essa pequena noção de onde vocês são, tá? E para quem não sabe, mais recentemente, eu estou na direção de uma empresa, né? Como CEO de uma empresa chamada Microlab. Não é um laboratório de microbiologia, mas é para formação de microbiologistas que estão nas bancadas, né, nos laboratórios da vida. Então, o foco da Microlab, que é a nossa instituição hoje, né, que é a nossa casa, é isso, é ensinar para futuros e para atuais microbiologistas os pontos fáceis, né, os ganchos e os gatilhos fáceis para facilitar a rotina. A gente sabe que tudo é tão complexo, a gente sempre tem muito medo de dar um passo errado. Então, assim, eu quero tornar tudo isso mais fácil, tá bom? E é por isso que a gente tem os cursos, é por isso que a gente tem assessoria. Para quem não sabe, a Microlab presta assessoria para profissional, né, que está começando na microbiologia, para profissional que já tem experiência, mas que quer atingir uma outra ideia, ou para laboratórios que querem implantar o setor de microbiologia, de bacteriologia ou de micologia. A gente tem esse serviço, né, que é tentar, de alguma forma e da melhor forma possível, oferecer leques de opções para que o seu setor de microbiologia, né, o futuro setor, seja o mais viável possível dentro da tua rotina, dentro da tua condição financeira, dentro de tudo isso, tá bom? E é mais ou menos isso, tá bom? Gente, vamos começar? Já tem uma quantidade bacana de pessoas por aqui, já tem uma galera bacana aqui, então vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá? Para quem não sabe, vou repetir rapidamente, o nosso evento tem 3 dias, hoje 29, amanhã 30 e dia 1º de outubro. Hoje nós vamos falar sobre urocultura com o Dr. Bruno, amanhã a gente vai falar sobre cultura de líquidos com a doutora Tássia e no dia 1º do 10 a gente vai falar bastante sobre as características do crescimento microbiano em placas de meio de cultura com esse que vos fala, né? Então eu vou trazer um pouquinho do meu acervo de fotos preciosas para vocês,
tá bem? E é mais ou menos isso, tá? Para quem não conhece, o Dr. Bruno, ele é biomédico, microbiologista, é mestre e doutor pela Universidade Federal de Fortaleza, do Ceará, desculpa, em Fortaleza, né? Em microbiologia médica. Ele é mestre e doutor em microbiologia médica. O Bruno, ele tem uma experiência muito grande em bancada, ele é empresário no ramo de laboratórios clínicos em Fortaleza. Ele tem uma empresa, a única empresa do Nordeste que produz meios de cultura, e isso traz uma experiência muito grande, muito boa para o nosso curso, né? Porque o curso, para quem não conhece, essa aula ela é uma aula que ela já foi ministrada dentro do curso de bacteriologia clínica na prática. E essa aula, ela tem uma pegada muito prática, como o próprio nome já diz, né? E o Bruno, ele tem essa empresa que chama Agar Lab. A Agar Lab, ela tem uma pegada muito prática, muito facilitadora para os laboratórios de microbiologia. Então, por exemplo, o que eles fazem? Eles fornecem meios de culturas comerciais. E por que eu falei sobre o curso de bacteriologia clínica da prática? Porque no nosso curso a gente tem uma visita técnica guiada e remota dentro do laboratório do Bruno. Então, assim, a gente conheceu todos os espaços de produção dos meios de cultura. A gente conheceu todos os macetes que eles têm, a rotina otimizada, todos os custos, né, e os costumes dentro do laboratório, todos os passos, desde a produção, a pesagem do meio, a confecção literal da água, destilado estéreo, o controle de qualidade, o embalamento, o armazenamento, a etiquetagem dos meios. A gente foi lá, literalmente a gente saiu de onde a gente está e foi para Fortaleza para conhecer essa rotina da Agar Lab, para conhecer essa empresa, né? Que é uma empresa amiga do microbiologista. Então, se você é de Fortaleza, por exemplo, você não precisa mais trazer meios de São Paulo, de Goiânia, né, de outros lugares do Brasil. Se você é do Nordeste, valoriza a empresa nordestina, e a Agar Lab é uma delas, e é a única do Nordeste que produz meios de cultura, resiste na Anvisa e tudo mais. Então, assim, isso não é uma propaganda, gente, é só um compartilhamento de experiência, que eu fui lá, eu estava em loco, não foi algo somente remoto, né? Eu estava lá, conheci tudo antes de começar a gravar, entendi os processos, e a gente apresentou isso para quem é aluno do curso. E é mais ou menos isso, beleza? Então vamos começar. Então, antes do Bruno entrar, eu tenho só um pequeno recadinho para vocês. Algumas pessoas têm mandado mensagem no Instagram, acabei de olhar algumas aqui, e tem perguntado sobre por que as inscrições do curso de bacteriologia não estão liberadas ainda e o que está acontecendo. E aí eu vou dar um recado aqui rapidinho. O carrinho para quem quiser participar do curso de bacteriologia, para quem quiser comprar o curso, está fechado no momento. Por que está fechado? Porque a gente está preparando um super desconto para quem está assistindo a live. Eu acho que é justo, né, vocês terem um cupom exclusivo para quem está aqui assistindo o evento. Então, todo mundo que tá inscrito no evento, que está assistindo ele aqui ao vivo, vai receber um cupom exclusivo que eu vou falar para vocês. Só que eu só vou poder falar esse cupom na sexta-feira, que é o último dia, porque a gente está preparando tudo ainda, tá? Então, assim, não se inscreve no curso agora, deixa para se inscrever lá na sexta-feira, porque vai ter um cupom de desconto para quem está assistindo o evento, beleza? Então, todo mundo que estiver assistindo a live, o nosso evento, o nosso workshop, na sexta-feira, hoje, amanhã também, é claro, mas especialmente na sexta-feira, que vai ser o último dia, a gente vai liberar um cupom de desconto para vocês poderem participar do curso de bacteriologia na prática, que eu acho que é uma super oportunidade de você colocar realmente em prática todo o conteúdo do curso, já que é um curso que é gravado basicamente, talvez 70% ou mais do curso é gravado em laboratório, então tem uma pegada bem prática, como o próprio nome já diz, tá? Mas vamos começar a nossa aula, porque eu acho que vai valer muito a pena o que vocês vão aprender hoje com o Dr. Bruno. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos embora, que a gente precisa aprender muito sobre urocultura. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Vamos iniciar hoje mais uma aula do curso Bacteriologia Clínica na Prática, e hoje vamos falar da temática infecção urinária e urocultura. Bem, pessoal, eu me chamo Bruno Jäger Laranjeira, sou biomédico formado na Universidade Federal de Pernambuco e tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Sempre trabalhei com microbiologia, sou proprietário da empresa Agar Lab Serviços aqui em Fortaleza. É a única empresa que fabrica meio de culturas prontos no Nordeste, né? Então somos pioneiros nisso aí.
né? Quando trabalhei na bancada também, trabalhei na microbiologia. Então venho aqui passar um pouco da minha experiência em microbiologia para alunos e profissionais que tenham interesse na área. Eu quero agradecer o convite do Marcelo, que é o organizador do curso. Então, de antemão já agradeço pelo convite para falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é a microbiologia. Não faço o menor esforço para falar em microbiologia, gosto muito. Né? E espero que vocês tirem bom proveito sobre a nossa aula. Né? Bem, pessoal, quando a gente fala em infecção urinária e urocultura, a gente está falando da infecção mais comum que aparece na bacteriologia, principalmente na bacteriologia ambulatorial. Hospitalar também, mas não tanto quanto na ambulatorial. Em média, aí, tem laboratórios maiores que recebem 100, 200, 300 amostras por dia para fazer urinocultura ou urocultura. E você vai ter aí 20%, 15 a 20% de positividade, então vai te dar aí bastante trabalho em microbiologia quando a gente fala em infecção urinária e urocultura. Então vou começar conceituando o que é a infecção urinária, tá? É uma multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário, seja no rim, seja na bexiga ou na uretra, e a partir daí essa infecção ela pode ser complicada ou não complicada, que a gente vai discutir isso aí mais na frente, tá? Então, sem sombra de dúvida, volto a repetir, que a infecção urinária é a infecção mais comum, que se aparece na bacteriologia. Tá? A gente tem aí de 130 a 175 milhões de infecções de trato urinário por ano, então é um número bastante expressivo, E dentro da microbiologia é importante que se saiba interpretar o crescimento bacteriano nas uroculturas e avaliar as infecções urinárias. Essas infecções em pessoas do sexo masculino, ela vai ter um predomínio aí até no máximo até 6 meses, porque são crianças que ainda têm um prepúciozinho ali, que tem às vezes um pouquinho de falta de higiene, tem a umidade de urinar o tempo todo, a criança que não tem controle do esfíncter urinário, e aí pode facilitar essa infecção em pessoas do sexo masculino, em crianças do sexo masculino. A partir de 6 meses, a realidade muda, e essa infecção ela é predominante em pessoas do sexo feminino, por vários motivos. Tá? Vou continuar falando aqui sobre alguns dados epidemiológicos e depois eu vou listar os motivos, o porquê que as mulheres são mais acometidas por infecção do trato urinário. Em homens, essa infecção ela é muito rara, já em mulheres, pelo menos 1/3 das mulheres vão ter aí um episódio de infecção do trato urinário antes dos 24 anos. Então, já jovens, as mulheres já têm contato com esse tipo de infecção. E 50% dessas mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção do trato urinário durante a sua vida. Outro dado importante é que 25 a 30% das mulheres têm infecção do trato urinário de repetição, o que se torna realmente uma infecção frequente em pessoas do sexo feminino. Em relação à morbidade, a gente vai ter aí uma média de 6,1 dias com sintomas, que eu vou comentar que sintomas são esses mais para frente, 2,4 dias com restrição das atividades e 0,4 dia perdido de trabalho. Como a gente não tem 0,4 dia, leva pelo menos a perda de um dia de trabalho as infecções do trato urinário. Então, por que, pessoal, que essas infecções são mais comuns em mulheres? Então, de início, a gente já tem aí uma maior proximidade da uretra com o ânus, no caso das mulheres, já que o homem ele tem a uretra realmente mais comprida, a mulher não, tem a uretra curtinha e, consequentemente, vai aumentar essa proximidade da uretra com o ânus. Então, só o ato da mulher se limpar de trás para frente pode trazer até o trato urinário bactérias presentes nas fezes, como a Escherichia coli, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então já facilita aí essa infecção do trato urinário. A baixa ingesta hídrica, que não está relacionada à anatomia feminina, mas também facilita a infecção do trato urinário, já que você tem uma baixa ingesta hídrica, você vai urinar menos, isso deve deixar a urina mais tempo ali, como é que eu posso dizer? Vai deixar a urina mais tempo parada, estagnada ali, e favorece o crescimento de bactérias. Retardar demasiadamente a micção também não é uma coisa boa, pelo mesmo motivo, por segurar aquela urina por mais tempo,
concentrar mais bactérias naquela urina, né? Pode facilitar a infecção. E a bexiga neurogênica, né? Que é quando a mulher não tem um controle totalmente sobre o esfíncter urinário e deixa ali o trato urinário sempre úmido, favorecendo, né, a proliferação de bactérias naquela região. Tá? Vou deixar aí, pessoal, o link de um videozinho no YouTube, né, para quem quiser assistir. Ele é bem interativo, bem bacana, falando justamente sobre esses motivos, né, de ter uma maior quantidade de infecção do trato urinário em mulheres, né? Então ele também ajuda aqui na explicação, né? Ele vai falar bem sobre isso aí. Quem tiver interesse, clica aí no linkzinho da aula, tá? E vai cair direto no vídeo. As apresentações clínicas mais comuns de infecção urinária seria a cistite, né, e a pielonefrite. Lembrando que a cistite é a infecção urinária que vai atingir a bexiga, né, considerada infecção urinária baixa, junto com a infecção urinária que atinge a uretra também. Tá? E a gente tem a infecção urinária alta, que seria a pielonefrite, aí já atingindo os néfrons, né, os rins, e aí sim uma infecção um pouco mais complicada. Né? Normalmente essas infecções elas acontecem de forma ascendente, ou seja, as bactérias da própria microbiota, né, elas atingem ali a uretra e por um movimento ascendente sobem até a bexiga, né, e podem chegar até o rim. Posso ainda, pessoal, ter infecção urinária por via hematogênica, mas não é muito comum. Tá? Quando a gente tem infecção urinária por via hematogênica, ou seja, que vai atingir primeiramente os rins e não por via ascendente, que seria a via normal, né? Pode ser uma tuberculose renal, onde o bacilo da tuberculose ganha corrente sanguínea e pode chegar até os rins, ou ainda pode ser uma pielonefrite por Staphylococcus aureus, que o aureus não é um patógeno muito comum na urina, eu vou falar sobre isso mais na frente, né? Quando o aureus ele aparece na urina, normalmente está associado a um endocardite com desvio à direita, né? Que aí em pacientes febris, né? Pode aparecer sim o Staphylococcus aureus na urina, mas não é um dos principais patógenos, né, que vão justamente atingir o trato urinário. Então, falando sobre a patogênese, né, existem alguns atributos bacterianos que vão favorecer a infecção e alguns fatores no hospedeiro. Tá? Os atributos bacterianos, como a gente pode ver aqui na figura, inicialmente vai ser a colonização da uretra. Né? Uma vez que essas bactérias colonizam a uretra, elas podem subir até a bexiga, né, e aí aderir ao uroepitélio, principalmente a Escherichia coli, que tem fibras P, né, que tem afinidade de adesão pelas células do trato urinário, né, que podem subir no movimento ascendente até o rim, né, e lá no rim, pessoal, produzir hemolisinas, né, que vão atacar, né, os néfrons, tá? Os próprios antígenos capsulares vão favorecer essa adesão lá no rim, né, e podem facilitar, inclusive, que essa bactéria saia do rim e caia na corrente sanguínea e cause uma septicemia a partir da infecção urinária. É mais difícil, mas pode acontecer. Tá? E algumas bactérias produtoras de urease também se beneficiam, né, ali no rim, já que a gente tem ureia na urina, tá? E torna um ambiente agradável para o crescimento dessas bactérias. Eu vou falar sobre essa bactéria mais na frente. Tá? Já os fatores do hospedeiro, a gente pode ter aí o cateterismo, que abre uma porta de entrada para que essa bactéria chegue rapidamente até o trato urinário. Tá? Mulheres, né, é um fator de risco, justamente pela uretra ser muito curta, né? Em homens eu posso ter ali uma hipertrofia prostática, que vai comprimir ali a uretra e permitir que essa urina fique mais tempo retida ali na bexiga e possa favorecer a infecção urinária. Problemas neurológicos, de esvaziamento incompleto da bexiga, né, ou um grande volume de urina residual, ou ainda a perda do controle esfincteriano favorece a proliferação bacteriana. Tá? Gestação, né, por si só, a pressão que faz ali na bexiga, né, e as mulheres grávidas elas perdem um pouco, diminuem um pouco essa imunidade por conta da gravidez. Tá? Refluxo uretral também pode facilitar, principalmente que as bactérias saiam da bexiga e cheguem até o rim. E o cálculo renal também pode abrir ali uma porta de entrada, né, para a bactéria se instalar e causar uma infecção do trato urinário mais complicada. Né? Então tem tanto atributos bacterianos e fatores no hospedeiro que podem favorecer ali, né, uma infecção do trato urinário, complicada ou não. Então, sobre os agentes etiológicos, como a gente pode ver aqui nos nossos gráficos, né, a Escherichia coli é o principal agente etiológico de infecções do trato urinário.
Mais ou menos aí 70% a 80% das infecções do trato urinário são causadas por Escherichia coli, isso no ambiente ambulatorial. No hospital isso diminui um pouco, mas a Escherichia coli continua sendo o principal causador de infecção do trato urinário. Cai para 40% e ela vai dividir esse protagonismo com outros micro-organismos. Tá? Então, falando de infecções ambulatoriais, vou ter a Escherichia coli disparado como principal causador, vou ter o Staphylococcus coagulase negativa, principalmente, né, os Staphylococcus saprofíticos, em infecções urinárias da comunidade, né, em pacientes não hospitalizados. Em seguida, vou ter o Proteus mirabilis, porque é uma bactéria que produz a urease, então se beneficia dessa enzima que essa bactéria produz e consegue se proliferar bem ali no tecido renal. Em seguida, eu vou ter outras bactérias, outros bacilos gram-negativos, como Klebsiella, Enterobacter, Serrácea, Pseudomonas aeruginosa, e depois os gram-positivos, como os outros gram-positivos, que são os Staphylococcus não saprofíticos, os epidermides. O Staphylococcus aureus, já disse que normalmente não é um patógeno importante na urina, normalmente ele vem do endocardite à direita, vem pela corrente sanguínea e pode se instalar assim no trato urinário. O Enterococcus fecalis e também o Streptococcus agalacti, tá, pessoal? Quero abrir um parêntese aqui. O Streptococcus agalacti tem ganhado uma importância muito grande, principalmente por conta dos partos humanizados, né? Então, muito importante, inclusive, mulheres grávidas fazerem essa análise da urina para saber se estão colonizadas por Streptococcus agalacti, uma vez que essas bactérias são as maiores responsáveis, né, pela infecção em recém-nascidos, né, infecções graves, né, inclusive levando a meningite bacteriana em recém-nascidos. Né? Então, tem aumentado muito a importância do isolamento do Streptococcus agalacti, né, que é o Streptococcus beta-hemolítico grupo B, né, em mulheres grávidas. Né? Então, no hospital, como eu falei anteriormente, a Escherichia coli ainda é protagonista, né, 40% mais ou menos aí das infecções hospitalares causadas por Escherichia coli, tá? 25% é causada pelos outros bacilos gram-negativos, aí Klebsiella, Enterobacter, Serrácea, 11% pelo Proteus, né, então o Proteus está sempre se beneficiando de ter a enzima urease, tá? E aí, pessoal, aparece um novo agente aqui com importância, que seria as leveduras, principalmente da espécie de Candida albicans, faz parte da nossa própria microbiota, mas posso ter outras leveduras do gênero Candida causando infecção urinária hospitalar, né? Principalmente pacientes que estão cateterizados, né? Que tem essa porta de entrada aí com o trato urinário. Né? Então, as leveduras começam a ganhar importância quando essa infecção do trato urinário ela aparece no hospital. Bem, pessoal, então para a gente falar um pouco de diagnóstico, eu tenho que passar algumas definições, né, para que a gente possa entender, né, como funciona o diagnóstico na urocultura, tá certo? Então, a gente tem um termo chamado bacteriúria, né, o nome bacteriúria indica justamente a presença de bactéria na urina, comprovada ou pela cultura quantitativa ou pela microscopia. A gente tem o termo também piúria, né, que diz a respeito da presença de leucócitos na urina. Né, para a gente considerar a presença desses leucócitos no sedimento urinário, é necessário que a gente tenha aí maior que 10 a quarta leucócitos, né, nessa amostra, para que a gente possa observar, né, e a gente realmente tem que relatar isso, principalmente no sumário. Tá? Na ausência de bacteriúria, existe sim importância também, né, para essa piúria. Tá? Pode estar relacionada à presença de um corpo estranho, né, um cálculo renal, uma neoplasia no trato urinário, algum tipo de infecção genital, como candidíase, né, ou gonorreia, tuberculose renal. Então, assim, o leucócito na urina ele tem importância sim, tá? Mas nem sempre ele vai estar relacionado à infecção urinária. Tá? Lógico, a gente vendo leucócito já dá um indício, tá? Mas a gente confirmando a presença da bactéria pela cultura quantitativa, pela microscopia, aumenta muito a probabilidade que se tenha ali realmente uma infecção urinária. Ainda falando em bacteriúria, eu posso ter o que a gente chama de bacteriúria assintomática, ou seja, você tem a presença, né, de bactéria na cultura quantitativa ou na microscopia,
e esse paciente não tem sinais ou sintomas de infecção do trato urinário. Consequentemente, você não vai ver uma grande quantidade de leucócitos na urina. Tá? E uma vez que a gente tem um paciente com bacteriúria assintomática, você tem que avaliar para saber se essa bacteriúria assintomática é importante ou não. Tá? Então, a manifestação clínica que a gente tem de uma infecção do trato urinário inferior, né, que vai atingir ali bexiga, uretra, está principalmente relacionada à disúria, né, que seria dor ao urinar, a urgência miccional e a frequência. Né? A gente tem um aumento aí da frequência urinária por conta da infecção. Tá? Então, o que é que eu posso considerar como infecção do trato urinário inferior? Uma bacteriúria assintomática, né? Eu posso ter uma cistite clássica, que é a não complicada, né? Que é aquela infecção que vai atingir ali a bexiga, né? E muitas vezes até com uma ingesta hídrica maior você consegue se livrar da infecção, né? Sem a necessidade realmente de um antibiótico. Você pode ter ali uma cistite complicada, que aí há necessidade de se fazer uso de um antibiótico para que se tenha uma melhora nessa infecção, e até a uretrite, né, pode ser considerado a infecção do trato urinário inferior. Tá? Importante, pessoal, né, que pode haver aí bacteriúria em idosos ou pacientes cateterizados por longo período, e essa bacteriúria ser assintomática. Então ela tem que ser bem avaliada, né, principalmente esses pacientes que estão hospitalizados e com o uso do catéter urinário, para saber justamente se essa bacteriúria ela é assintomática ou tem relação com alguma infecção urinária. Tá? Eu posso ter ainda, pessoal, bacteriúria assintomática em mulheres grávidas e em crianças, né? Que também tem que ser bem avaliada, tá certo? Crianças que não têm o controle do esfíncter urinário, principalmente do sexo feminino, né? Vai manter sempre a genitália ali úmida, que pode favorecer a proliferação de micro-organismos e, na verdade, ter só uma colonização e não, na verdade, uma infecção urinária. Tá? Em relação às gestantes, é importante, né, que se investigue, ver qual é o tipo de bactéria que foi isolada, tá certo? Porque uma mulher gestante ela já tem uma baixa de imunidade natural, né, e dependendo do tipo de bactéria, né, principalmente quando estiver próximo do parto, principalmente se o parto for humanizado também, tá? Pode ter aí alguma importância para causar doença naquele recém-nascido. Então a bacteriúria assintomática na grávida tem que ser acompanhada de perto e algumas vezes é necessário que se faça o tratamento. Já a pielonefrite, né, seria os mesmos sintomas de infecção urinária baixa, tá? Adicionado aí de febre, tá? A febre é um sintoma clássico da pielonefrite, normalmente na cistite não aparece, mas na pielonefrite é comum, associados a calafrio e dores lombares, né? Que muita gente se queixa de dor nas costas, justamente relacionado a essa infecção, né, nos néfrons por conta da pielonefrite. Tá? Em casos mais graves pode evoluir para abscessos renais, mas não é muito comum. Tá? E pode acontecer também o que a gente chama de episódios recorrentes, uma infecção urinária de repetição. Daí tem que se ter muito cuidado com esse paciente, porque se ele tiver muitas infecções em curto espaço de tempo, pode levar ali uma perda da função renal, levando esse paciente a ter uma lesão renal crônica, né? E aí complica mais ainda a vida desse paciente. Tá? Quais são os fatores que podem levar a uma complicação da infecção urinária? Um paciente com a diabetes descompensada, né, onde eu vou ter ali uma grande quantidade de açúcar na urina, isso pode favorecer o crescimento de bactérias. Tá? Mulheres grávidas, que a gente já comentou aqui, pelo fato da mulher ter uma baixa de imunidade ali, ter uma infecção por aquelas bactérias que estão colonizando assintomaticamente, né, a mulher grávida. A própria insuficiência renal, né, principalmente insuficiência renal crônica, pacientes de ação renais, tem uma maior facilidade de adquirir uma infecção, até porque é uma diminuição na filtração glomerular, consequentemente você vai ter uma diminuição do fluxo urinário, facilitando ali a proliferação bacteriana. Uma própria obstrução do fluxo urinário, como uma obstrução a nível de ureteres, pode levar também ali uma infecção mais complicada. Alguma anormalidade anatômica ou funcional do rim também pode levar a alguma complicação. O transplante renal, não precisa nem dizer porquê, né, pessoal? A pessoa transplantada, ela faz uso de corticoides, né, durante muito tempo, para que haja realmente uma não rejeição daquele órgão, e aí você pode sim ter uma infecção complicada em pacientes transplantados. Uma imunossupressão, né, que pode ser por alguma doença autoimune ou até mesmo por HIV, né, e
micro-organismos multiresistentes na urina, tá certo? Isso é um parênteses que eu vou falar mais no final, né, sobre esses micro-organismos, mas micro-organismos multiresistentes, eles podem sim não serem tratados com os antibióticos utilizados rotineiramente, né, e aí pode agravar a situação do paciente. Consequentemente, esse paciente vai ter uma infecção por uma bactéria que seja resistente, com a necessidade de um antibiótico mais forte e às vezes até internação. Para a gente considerar uma infecção urinária recorrente, a mulher tem que ter maior ou igual que 2 infecções no trato urinário em 6 meses ou maior ou igual que 3 infecções no trato urinário em 1 ano. Tá? Então, 20 a 30% das mulheres, né, com infecção no trato urinário terão recorrência. Só que essa recorrência ela pode ser uma recidiva, ou seja, a mulher teve uma infecção, foi tratada, só que aquela bactéria não foi totalmente eliminada, ela volta a causar infecção novamente, ou ainda tem uma reinfecção, ou seja, a própria bactéria da microbiota, né, ali das fezes, né, presente nas fezes, pode sim invadir novamente o trato urinário e causar novamente infecção. Tá? Existem alguns fatores de risco que estão relacionados com essa recorrência nas mulheres. Que fatores de risco seriam esses? Predisposição genética familiar, pode acontecer. O início das infecções do trato urinário antes dos 15 anos, né, que já vai ali facilitar a proliferação de bactérias e, por consequência, né, ao longo dos anos você ter ali a seleção de bactérias mais resistentes, causando infecção do trato urinário, né, as próprias relações sexuais com diferentes parceiros pode levar assim ali um fator de risco como recorrência. A anatomia pélvica, que pode estar facilitando ali, né, a vagina ser mais próximo do reto, né, do ânus, e facilitar ali a reinfecção. A virulência do patógeno, a gente sabe que tem alguns patógenos que têm uma maior virulência e causam infecção no trato urinário, que tem uma maior afinidade pela célula do trato urinário, consequentemente mais difícil você se livrar desses patógenos. Né? E em mulheres menopausadas, pelos sintomas recorrentes, né? Pelas consequências recorrentes, como a incontinência, né? E a presença de resíduos urinários, ali deixando aquela região úmida, facilitando a proliferação de micro-organismos. No diagnóstico laboratorial, é importante que a gente faça a avaliação da piúria. Aqui já comentamos aqui que a piúria é a presença justamente de leucócitos na urina. De que maneira eu posso avaliar, né, justamente a piúria? Pode ser pelo método do sumário de urina, né, onde eu vou ter a fita reativa, que é um método indireto para detectar a presença de leucócitos na urina. Tá? Então, essa fita de urina, ela vem com um reagente que ela vai detectar a presença da esterase leucocitária, tá? E é um teste que ele tem uma boa sensibilidade, que gira na casa aí de 81% a 94%, e uma especificidade de 69% a 83%, porque nem sempre, né, a gente ter leucócitos ali na urina vai significar uma infecção do trato urinário. Tá? Normalmente, quando a gente avalia a piúria, né, a presença de leucócitos na urina, a gente avalia também se naquela urina a gente tem o teste do nitrito positivo, porque indica que naquela urina eu tenho bactérias que são capazes de reduzir nitrato a nitrito. Tem uma baixa sensibilidade ali de 35% a 85%, porque essas bactérias podem só estar colonizando ali assintomaticamente a uretra, tá certo? Mas a especificidade de 95%, ou seja, quando dá positivo, né, muito provavelmente é uma bactéria, né, que reduz nitrato a nitrito. E dentre essas bactérias que reduzem nitrato a nitrito, a gente tem as enterobactérias. Né? Na verdade, esse teste é justamente para verificar a presença de enterobactérias na urina, porque, como eu já comentei anteriormente, a Escherichia coli é a principal causadora de infecção do trato urinário e é uma enterobactéria, está na família das enterobactérias. Tá? Ou ainda outras enterobactérias importantes, como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, pode ser detectada também pelo teste do nitrito positivo. Agora vejam, isso aí só vai detectar a presença de uma enterobactéria. Não vai me dizer qual é a bactéria que está presente na urina. Tá? Para eu dar um diagnóstico definitivo, eu realmente tenho que ir para o próximo passo, né, que a gente vai falar, que seria a urocultura, mas já eu chego lá. Né? Então, a outra forma de eu avaliar a piúria, que seria um método direto, seria sedimentoscopia a fresco
com a urina centrifugada, né, que é o que se faz normalmente no sumário de urina, que seria justamente a sedimentoscopia. Né? Então, se eu encontrar, né, mais de 10 piócitos, né, por campo, numa objetiva de 40, tá? Eu posso considerar ali que eu já tenho uma piúria, né, que tem uma boa sensibilidade, aí em torno de 95%. Afinal de contas, você está observando a lâmina, você está vendo os leucócitos presentes ali naquela amostra clínica. Tá? A visualização de síneos leucocitários e hemácias podem sugerir ali fortemente que tem uma pielonefrite, tá? Mas eu só posso confirmar, mais uma vez, tá? Com a urocultura. Isso me dá um forte indício, mas não me diz exatamente que eu tenho ali uma infecção urinária. Tá? E eu posso também ter aí, pessoal, o que a gente considera como falso positivo, ou seja, eu ter leucócito ali na urina, mas não necessariamente ser causado por uma infecção urinária. Pode ser um quadro de calculose renal, uma nefrite, um processo inflamatório do trato genital causado por Candida ou Trichomonas, por exemplo, processos traumáticos, né, principalmente os vesicais, e estado febril, principalmente em crianças, né, eu posso ter um aumento de piócitos, né, levando a piúria, né, nesses pacientes. Já os falsos negativos, eu posso ter ali um paciente com leucopenia, que seria a diminuição dos leucócitos, né, uso de drogas imunossupressoras, principalmente aqueles pacientes transplantados, um quadro de bacteriúria assintomática, pessoal. Eu já falei para vocês que a bacteriúria assintomática ela pode ocorrer, né? E se é assintomática, lógico, eu não vou ter um aumento dos leucócitos, já que o paciente não tem sintomas, não apresenta uma resposta imunológica àquela presença daquela bactéria. Tá? Então, 10% das gestantes podem ter esse quadro de bacteriúria assintomática e um quarto dos casos pode evoluir para pielonefrite. É por isso que, mais uma vez, eu insisto, né? Quando uma mulher grávida tem bacteriúria assintomática, é importante que se analise essa bacteriúria assintomática e possivelmente seja tratada para evitar que evolua aí para uma pielonefrite. Eu posso avaliar ainda a bacteriúria através do esfregaço da urina não centrifugada e corada pelo GRAM. Tá? Tem uma baixa sensibilidade de 40% a 70%, né? Porque também, como já falei anteriormente, posso ter bactérias ali que estão contaminando a uretra, não necessariamente estão causando infecção urinária, tá certo? Mas tem uma boa especificidade aí, já que você está olhando, né? Você vai classificar as bactérias ali de acordo com a morfologia, coloração e arranjo, né? Então tem uma especificidade aí de 85% a 95%, mas sem sombra de dúvida, pessoal, o padrão ouro para se fechar o diagnóstico de uma infecção urinária seria justamente a urocultura. Então a urocultura é quem vai fechar ali o quadro para a infecção urinária, onde eu tenho uma cultura quantitativa, né? O que é uma cultura quantitativa? Onde eu vou contar a quantidade de bactérias que eu tenho ali naquela urina, certo? Observação importante, tá? Em imunodeprimidos e em bacteriúria assintomática, a piúria pode ser negativa e a cultura positiva, ou seja, eu tenho bactérias ali, mas eu não tenho uma resposta imunológica do hospedeiro, então eu posso ter ali uma ausência de piúria, mas na cultura eu tenho o crescimento dessas bactérias em uma quantidade expressiva, né, para ser considerada como uma amostra positiva. Como eu relatei, né, a bacteriúria assintomática pode aparecer, né, em alguns casos, né, dando cultura positiva, né, e ausência de leucócitos. Então, lembrando, tá, pessoal? Bacteriúria assintomática não é doença, tá? Pode ser ali a própria microbiota normal, tá? Ou proliferação das bactérias que estão colonizando ali a uretra, né? Então é comum, por exemplo, em idosos, né, principalmente aqueles que estão hospitalizados, fazendo uso de catéter, ou até em pacientes diabéticos descompensados, né, já que você tem ali uma urina que é rica em glicose, que favorece a proliferação dessas bactérias ali colonizantes da uretra. Tá? Então, bacteriúria ou piúria não necessariamente vão estabelecer um diagnóstico para infecção do trato urinário. Tá? Para eu considerar a infecção do trato urinário, eu tenho que ter sinais e sintomas, que a gente já comentou, né? Disúria, frequência, urgência, febre, dor lombar. Né? Então, eu vou ter que ter os sintomas para considerar a infecção do trato urinário. Tá? Bacteriúria e leucocitúria são informações com certeza importantes, mas são informações adicionais, né, que eu vou confirmar, né, junto com a cultura, que seria o padrão ouro. Tá? Existem situações de risco? Sim. Tá? Em gestantes, né, como já falei anteriormente, já por ter essa baixa de imunidade,
e pode ali evoluir para uma pielonefrite, tá? Ou pacientes que vão fazer procedimentos urológicos, né? Não é bom estar com a bacteriúria sintomática no momento desses procedimentos, tá? Em relação ao tratamento, não vai diminuir a frequência dos episódios sintomáticos e nem melhora outros resultados. Então não tem para que tratar um paciente que tem uma bacteriúria sintomática. Só é necessário tratar aquele paciente que tenha sinais e sintomas, exceto, pessoal, nas mulheres gestantes. Não esqueçam, tá? E outra coisa, o rastreio, né, dessas bactérias assintomáticas, muito menos o tratamento, não são recomendados, porque o nome já diz, a bacteriúria assintomática, o paciente praticamente só está colonizado ali, sem ter nenhuma resposta imunológica, sem ter nenhum sinal, sem nenhum sintoma para a infecção do trato urinário. Bem, pessoal, então, enfim, vamos dar início, né, ao nosso assunto, que é tema da aula, que é a urocultura. Né? Sem sombra de dúvida, é uma das amostras mais importantes no laboratório de bacteriologia, uma das amostras que entra em maior quantidade, tá certo? Principalmente em laboratórios que são ambulatoriais, ou seja, recebem os pacientes da comunidade não hospitalizados. E é importante que saibamos interpretar essa urocultura, tá certo? Afinal de contas, como eu comentei nos slides anteriores, né, a urocultura é o padrão ouro para se dar o diagnóstico de infecção do trato urinário. Para a gente começar a falar de urocultura, é importante falar das orientações gerais para a coleta, tá certo? Porque, pessoal, a coleta sempre é um passo inicial e é um passo importantíssimo para que a gente tenha um resultado fidedigno com a realidade, tá certo? Então, a coleta da urocultura é um pouquinho complicado, tá? Porque na maioria das vezes o paciente faz essa coleta em casa, né? Então é necessário que esse paciente seja orientado pelo laboratório, né, para fazer essa coleta. Né? O ideal é que ele fizesse essa coleta no laboratório. A gente sabe que o paciente não aguenta segurar a urina, né, para chegar até o laboratório, então normalmente ele faz essa coleta em casa, então ele tem que ser bem orientado, tá certo? Então tem algumas orientações importantes, né? Então o ideal é que seja sempre a primeira urina da manhã. Por quê, pessoal? Porque é a urina mais concentrada, onde eu tenho ali a maior concentração de micro-organismos, se essa pessoa estiver com infecção urinária, tá? De preferência o jato médio, já que o primeiro jato ele vai limpar a uretra, né, e vai levar ali os contaminantes da uretra. É lógico que o ideal é que a pessoa faça também a higienização da genitália antes disso, né? Mas o jato médio, porque o primeiro jato limpa a uretra, e o jato médio seria a melhor amostra para a gente fazer essa urocultura, tá? Mas aí o paciente chegou no laboratório e disse, olha, eu não aguentei, né, eu fiz xixi antes de fazer a coleta da urina, o que que eu faço? Né? Então a gente recomenda esperar pelo menos 2 a 4 horas sem a ingesta hídrica, né, para quê? Para que essa urina ela se concentre, para que o paciente possa fazer essa coleta, né, e ter uma amostra mais fidedigna com a realidade daquele paciente. Tá? Nunca coletar a urina de comadre, né, ou papagaio, que é aquele recipiente que tem no hospital, né, onde a gente urina e depois descarta a urina no vaso, né, então não se pode coletar nem comadre nem papagaio, tá? Ou do saco coletor de paciente sondado ou cateterizado. Né? O catéter urinário vai ter ali a bolsa coletora. Nunca se deve utilizar, pessoal, material de bolsa coletora. Vou explicar aqui para vocês como é que deve ser feito essa coleta. Tá? E processar a urina e no máximo 1 a 2 horas após a coleta, porque eu posso ter vários interferentes ali. Imagine que seja a urina do paciente diabético. Posso ter ali um falso positivo se eu demorar muito para processar essa urina, porque as bactérias dali vão se alimentar do açúcar, vão se proliferar e eu posso ter ali um resultado falso positivo. Né? Posso ter ali um aumento de bactérias produtoras de urease, né? Levar o pH, enfim, eu ter vários erros pré-analíticos por conta dessa demora do processamento da urina, certo? Então, o ideal aí é o quê? Não deu para processar com 1 ou 2 horas, eu vou refrigerar essa urina, tá? E no momento de fazer a urocultura, pessoal, tira a urina da geladeira e espera ela chegar na temperatura ambiente. Não se deve semear a urina ainda gelada, né, com essa temperatura baixa. Tem que esperar ela chegar na temperatura ambiente, ok?
Quais são os métodos, então, de coleta para crianças, né, da urocultura? Tá? Então, a gente sabe que criança a gente tem aquele saquinho coletor, né, que é apropriado, né, ele vem com um adesivozinho em volta de um orifício, onde ela deve ser grudada na genitália da criança, tanto do sexo masculino e do feminino, né? Mas inicialmente a gente faz a higienização da região púbica e da região perianal, em seguida cola o saquinho coletor na genitália, né? E os manuais mandam trocar, né, de 30 em 30 minutos, realizando a higienização do períneo. Então, esperou 30 minutos, a criança não urinou, vai lá, tira o saquinho coletor, faz a higienização, coloca um novo saquinho até que a criança consiga espontaneamente urinar, né? Se houver coleta fecal, desprezar de imediatamente, porque a gente sabe que vai dar ali algum problema, né? Temos muitas bactérias nas fezes, então não pode ser utilizada essa urina do saco coletor que tenha contaminação fecal, tá? E todo o procedimento ele tem que ser reiniciado após higienização da região pública e perianal, né? E existe uma modalidade, pessoal, de coleta em crianças que seria a punção suprapúbica, ou seja, direto da bexiga, tá? Então, normalmente isso é recomendado para recém-nascidos e crianças pequenas, deve ser realizada pelo médico e o médico normalmente só coleta, né, da região suprapúbica e direto da bexiga quando ele suspeita de uma infecção por bactérias anaeróbias, ok? Já em adultos, né, vou repetir aqui o que eu já falei, né, tem que ser o jato médio, a primeira da manhã, após a higienização da genitália externa com água e sabão, tá? E aí, pessoal, vem uma coisa importante, né, que parece besteira, né, mas é importante, tá? A coleta deve ser feita em frasco estéreo, de boca larga, tampa de rosca, né, ou um kit de coleta que vem um tubinho e o becker, né, como vocês estão vendo aí na figurinha, né, no slide, tá? E eu gosto muito de ressaltar essa parte do frasco estéreo, pessoal, que algumas pessoas não entendem muito bem essa parte do frasco estéreo, né? Acha que pegou ali uma garrafa d'água, ferveu, o frasco está esterilizado, né? Então, não aceitem urina em garrafa d'água, em garrafa de refrigerante, garrafa de Gatorade, em frasco de margarina, nada disso, né? O paciente acha que esterilizou a urina, a gente sabe que tem alguns pacientes que são leigos, então eles têm que ser bem orientados o porquê disso, né? Eu já recebi uma vez uma urina, né, num potezinho como esse que vocês estão vendo aí no slide, né, de creme desodorante. Não, doutor, eu esterilizei, não sei o que. Quando a gente abriu a urina, tinha creme na tampa, né? Não sei se era para deodorizar a urina ali, ficar mais cheirosinha, né? Mas não é realmente uma amostra adequada para a coleta, né? Já recebemos urina em mamadeira, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? Algumas pessoas acham que botar mamadeira, escaldou a mamadeira, pode utilizar para coleta de urina, né? E o mais bizarro que a gente já teve foi uma urina no frasco de neossoro, porque eu fiquei imaginando que trabalho esse cara teve de colocar a urina aqui dentro, né? E ainda assim a amostra de urina foi rejeitada quando chegou no laboratório, né? Eu acho que ele imaginou que a gente foi fazer a urina com conta-gota, só pode ter sido. Mas enfim, né? Essa parte do frasco estéreo ela é muito importante, tá? Então, se o frasco for o frasco universal de boca larga, despreza o jato médio, posiciona a genitália para o frasco, né? E de preferência coloca um pouquinho mais da metade ali de urina, tá certo? E se for com o becker, enche o beckerzinho e passa para o tubo ali mais ou menos 10 ml, né, que a gente precisa para realizar o exame, tá? Caso o paciente seja cateterizado, ou seja, tem um catéter urinário, é importante que a gente feche a sonda 30 minutos antes da coleta. Para quê? Para que a urina ela seja recente e consiga preencher aquela sonda, tá? E aí, utilizando uma gaze com álcool, você vai realizar a desinfecção do dispositivo local para a coleta. Existe um dispositivo local para a coleta, como vocês podem ver aqui na figura, tá? E aspirar a urina com seringa e agulha estéril, né? Mais uma vez eu reforço, não se deve coletar de bolsa coletora, tá certo? Ou ainda quando o indivíduo estiver com uma sonda ou um catéter de alívio, né? Então a urina coletada de uma sonda de alívio, você despreza o fluxo inicial, né? Mais ou menos ali 30 ml, né? Em adultos e 3 ml em crianças, e antes de recolher a urina, né? Você despreza os 30 ml em adulto, 3 em criança, depois escolhe no frasquinho apropriado para a urina, direto para o frasco
né, já que aquela amostra ainda não foi para nenhuma bolsa coletora, é uma sonda de alívio, tá certo? Então pode ser utilizada ali direto da sonda. Então essa urina foi coletada e chegou no setor de microbiologia, né? O que eu devo fazer com essa urina, pessoal? Muito simples, né? Você vai escolher os meios apropriados, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco, tá? Vai utilizar uma alça que a gente chama de alça calibrada de 1 microlitro, tá? Vai mergulhar essa alça na urina, pessoal. Não precisa catar a urina, tá? Só mergulha e tira. Tá? E esse orifício que vocês estão vendo aí na figurinha, ele automaticamente já está preenchido com um volume de 0,001 ml de urina. Nesse momento que você coloca a alça e tira esse volume, você faz a diluição de urina ali de 1 para 1000. Isso permite fazer o quê? Após você semear a urina, como vocês estão vendo aí na figurinha, faz o semeio central, depois faz um semeio zigue-zague, né? Paralelo, tá certo? De um lado para outro da placa, né? De um bordo para outro da placa, e aí você consegue contar essas colônias, tá? Após contar essas colônias, que vocês estão vendo aqui na figurinha, tá? Vocês vão multiplicar, né? Tá vendo o crescimento das colônias aí? Eu tenho um semeio aqui central, tenho aqui o zigue-zague, né? Justamente paralelo de um bordo para outro da placa, tá? E aí vocês vão contar quantas colônias existem ali e aí vocês multiplicam por 1000, tá? E o resultado é dado em UFC por ml, ou seja, unidade formadora de colônia, tá? Não é a Universidade Federal do Ceará, nem Ultimate Fight Championship, né? É justamente unidades formadoras de colônia por ml, tá? Aí vocês podem perguntar, né, Bruno, e essa placa aí que está repleta de bactérias? O manual manda a gente contar essas bactérias até 100 colônias. Com certeza, pessoal, aí tem mais do que 100. Então você vai botar no seu laudo maior ou igual que 100. Tá? Então o manual manda você coletar até 100. Se passar de 100, maior ou igual que 100. Certo? E com certeza essa placa aí tem maior ou igual que 100 colônias. Tá certo? Então não esqueçam, tá? Alça calibrada de 1 microlitro, né? Faz o semeio central, depois faz o semeio paralelo de um bordo para outro da placa, e aí, quando as colônias crescerem, você conta e multiplica por 1000, porque lá no início, quando você pegou a alça calibrada de 1 microlitro, você fez a diluição, né, de 1 para 1000, então você tem que multiplicar o seu resultado por 1000. E que meios eu devo utilizar, né, para semear essa urina? Tá? Vejam bem, pessoal, eu sou da época ainda de biomédico raiz, né? Então, quando eu comecei na microbiologia, a gente usava um meiozinho chamado CLED, né? Que era muito comum o CLED nos laboratórios de bacteriologia, tá certo? Que era um meio verdinho, como vocês podem ver na figura, tá? E CLED significa cistina lactose deficiente de eletrólito, tá? Ou seja, ele tem o lactose como açúcar nesse meio, tá? E essa deficiência de eletrólito, ela é importante por quê? Porque uma das bactérias que pode crescer na urina é o proteus, e o proteus é muito móvel, né? Então ele consegue nadar na superfície da placa, tá? E essa deficiência de eletrólito impede justamente que o proteus consiga mover o seu flagelo e se mover na superfície da placa, né? Então nessa figurinha do lado direito que vocês estão vendo, né, no véu do proteus, são o véu do proteus no H-sangue. Vejam que a bactéria está semeada em 3 pontos, mas se vocês observarem a placa, parece que você jogou a pedra num lago e ela foi se expandindo. Toda essa expansãozinha que vocês estão vendo aí é crescimento bacteriano do proteus, porque como o H-sangue não inibe o véu do proteus, ele consegue nadar em toda a superfície. Tá? Então, o CLED era muito utilizado porque ele consegue me definir se a bactéria é fermentadora ou não de lactose, mas também impede justamente que o proteus forme o seu véu e nade na superfície e passe por cima de outra colônia que possa estar infectando aquela urina, ficando muito difícil o reisolamento de outra bactéria que esteja presente no meio de cultura. Então, como eu falei para vocês, né, uma característica importante, né, do CLED é que é um meio não seletivo, ou seja, ele permite o crescimento de todos os patógenos urinários, pelo menos da maioria deles. Tá? E como ele é não seletivo, você consegue isolar uma gama grande de micro-organismos. Uma característica importante no CLED é que ele consegue diferenciar bactérias fermentadoras e não fermentadoras de lactose. Então, as bactérias que fermentam lactose, elas viram o indicador de pH presente no meio e ficam com a coloração
amarela. Então, quando a gente observa a colônia amarela no CLED, significa que aquela colônia ela fermenta lactose. Quando essa bactéria não tem a capacidade de fermentar lactose, ela vai ficar transparente, como nessa figurinha aí do lado direito de vocês, tá certo? Então veja que a colônia não mudou de cor, ela ficou uma colôniazinha transparente. Tá? Não, professor, mas está azul. Não, azul é o meio, tá? A colônia é transparente, tá certo? Então, fermentou lactose do lado esquerdo, colônias amarelas. Não fermentou lactose do lado direito, colônias transparentes, tá certo? Então aqui eu tenho outros exemplos, né, de bactérias fermentadoras de lactose, e é importante, pessoal, por exemplo, aqui eu tenho o Escherichia coli nessa primeira figura, na parte de baixo da placa, e uma Klebsiella pneumoniae na parte de cima da placa. Todas as duas são amarelinhas, ou seja, todas as duas fermentam a lactose, tá? Só que vocês vão observar uma diferença. Essa bactéria de baixo, né, a gente tem aí uma colônia de Escherichia coli, uma colônia grande, né, mas ela não tem um aspecto mucoide. Já a Klebsiella pneumoniae, vocês podem ver que ela tem um aspecto bem mucoide, ela parece um catarrinho, né, porque essa bactéria produz cápsula, né, uma grande quantidade de cápsula, e ela tem esse aspecto mucoide na placa, né, quem já teve a oportunidade de ver pessoalmente sabe que ela parece um catarrinho, né, então isso ajuda na identificação bacteriana, tanto a cor como o aspecto, tá certo? Principalmente para a Klebsiella pneumoniae, tá certo? Mas vejam, pessoal, eu coloquei o nome das bactérias nessas placas porque eu já sei que são elas, tá certo? Mas todas as bactérias que crescem no CLED têm que passar pelas provas bioquímicas, tá certo? Então, por mais que eu saiba que a fermentadora de lactose, que é muito parecida à cor, o cheiro, tá, pessoal? É importante você sentir o cheiro da bactéria, né? O cheiro do Proteus é inconfundível, o cheiro da E. coli também, da Escherichia coli no CLED também é inconfundível, né? Mas a gente não pode fechar o diagnóstico só com isso, tá? Você pode até estar me chamando de doido, mas as bichinhas gostam do cheirinho. Eles ficam felizes quando você dá o cheirinho nelas e tal, né? É importante cheirar a bactéria na microbiologia, na bacteriologia, na prática, né? É comum a gente cheirar as bactérias, tá certo? E aqui na figura do lado esquerdo, mostrando duas bactérias, né, diferentes aqui. Nessa figurinha do lado esquerdo, eu tenho o Enterococcus fecalis e do lado esquerdo eu tenho o Streptococcus agalacti, tá? Vocês vão ver que são colônias pequenininhas que tem uma diferençazinha ali de cor, tá certo? Que vai facilitar, pessoal, quando vocês forem dar o diagnóstico dessa bactéria. Mais uma vez, tá? Nesse caso, eu teria que fazer o GRAM, né, catalase, ou seja, todo o processo de identificação, tá certo? Para chegar até a confirmação, onde eu tenho do lado direito o Enterococcus fecalis e do lado esquerdo dessa figura o Streptococcus agalacti. Outro meio importantíssimo, que é o que está sendo mais usado hoje pelos laboratórios, porque facilita muito a vida do microbiologista, é o meio cromogênico. Por quê, pessoal? Meio cromogênico dá a ideia de quê? De cor. Tá? Então esse meio tem a vantagem de diferenciar as bactérias pela cor da colônia. Ou seja, essa bactéria vai ter substratos específicos ali, onde a bactéria vai ter enzima específica para degradar aquele substrato e virar um indicador de metabolismo daquele substrato. Tá? Por exemplo, a gente pode ver nesse quadrinho aí. Agora vejam, pessoal, essas colorações, essas cores podem mudar de fabricante para outro fabricante, tá certo? Então pode variar, tá? Então nem sempre vai ser essa corzinha. Vou mostrar para vocês uma figurinha, já vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então vejam, uma Escherichia coli no meio cromogênico, nesse cromogênico, na verdade, que está aí na figurinha, tá? Ela vai crescer rosa, porque das bactérias que a gente vai testar na urina, tá? A única que tem a enzima beta-glucuronidase é a Escherichia coli. E quando ela metaboliza o substrato, ela fica rosa. Nesse meio de cultura cromogênico, quando eu tenho uma colônia azul turquesa, significa que a bactéria tem enzima beta-glucosidase e degradou o substrato específico. Então, a única bactéria que tem essa enzima beta-glucosidase nessa lista é o Enterococcus. Então, toda vez que uma bactéria crescer azul turquesa, ela vai ser um Enterococcus. E marrom, quando tem um crescimento marrom, significa que a bactéria tem enzima desaminase. E aí pode ser essa galera aí, Proteus mirabilis, Proteus indol positivo, Morganella, Providência. Aí você tem que fazer a prova bioquímica para diferenciar
qual dessas bactérias marrons, né, pode estar presente ali na urina. Eu estou dizendo para vocês que vai variar de fabricante para fabricante, pessoal. Eu quero até abrir um parêntese aqui, tá, para falar um pouquinho da Agarlab, né, que é a empresa na qual eu sou proprietário. Nós somos o único fabricante de meio de cultura pronto do Nordeste, né? Então, quem precisar de meio de cultura pronto, H-sangue, H-chocolate, H-cromogênico, caldo BHI, o próprio Agarcled, caldo tioglicolato, tetrationato, Saborô, Saboroclonofenicol, Saborô Micozel, né? Fabricamos toda a linha de meios para bacteriologia e micologia, tá? Então quero abrir esse parênteses, quem tiver interesse, tá? Eu vou mostrar aqui algumas fotos da nossa empresa, uma empresa séria, todos os produtos são registrados na Anvisa, tá? Então quem tiver interesse, entre em contato com a gente, vou deixar aqui para vocês o nosso Instagram, né, o telefone da empresa, tá certo? O e-mail. Então quem tiver interesse de adquirir meio de cultura pronto não precisa mais solicitar para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que só pelo transporte você já recebe esses meios contaminados. Então pede aqui para a gente está localizado em Fortaleza, no Ceará, então fica perto de todo o Nordeste, aí, Piauí, Maranhão, Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, então a gente já tem toda essa região nordestina, tá certo? Com muita qualidade, tá? Então queria só abrir esse parênteses, tá? E mostrar aqui na figura, pessoal, o nosso meio cromogênico, tá? Se vocês observarem, nosso meio cromogênico aí, Escherichia coli cresce a colônia púrpura, né? Bem bonita, né? Esse meio cromogênico que a gente usa, ele é excelente, né? Então a Escherichia coli cresce bem bonita nesse meio, tá? A Klebsiella pneumoniae, ela vai crescer aí um azul escuro com aspecto mucoide, como vocês podem ver na figura, também muito fácil de ser identificado. Então, assim, o meio cromogênico, ela te facilita a vida. Você pula a etapa de identificação. Aí vocês podem perguntar, tá bom, Bruno, então se eu tiver um meio cromogênico e a bactéria crescer naquela cor, posso fechar os olhos e dizer que, com certeza absoluta, é aquela bactéria ali? Vejam só, pessoal, todo meio ele é passível de controle de qualidade. Tá? Então você pegou um lote lá, você pegou uma cepa TCC que você tem no seu laboratório, pegou uma cepa no paciente com aspecto de Escherichia coli, tá? Que cresceu roxo, né? Você vai semear os dois. A cepa do paciente e a cepa TCC vão crescer roxinhas. Aí você faz a identificação das duas. Se a identificação bater, você libera aquele lote ali para identificar as bactérias que você testou. Tá? Porque é uma forma de economia do laboratório, porque você pula a etapa de identificação e já vai para a etapa de antibiograma. É um ganho de tempo para o laboratório e para o paciente. Tá certo? Aqui na outra figurinha, pessoal, do lado esquerdo, a gente tem o Enterococcus fecalis aí, né, com colônias pequenas, verde azuladas, e do lado direito, colônias de Streptococcus agalactis, né, com colônias pequenas, verde claro. Né? Então vejam que até as bactérias mais chatinhas de identificar, esse meio ele consegue mostrar para o microbiologista e facilitar a vida do microbiologista, tá certo? É importante, né? Hoje em dia a maioria dos laboratórios maiores dão preferência, né, do uso do meio cromogênico, já que facilita essa identificação, pula a etapa de identificação, né, e você consegue mais rapidamente ir até a fase de antibiograma. Então, como é que eu vou interpretar o crescimento bacteriano nessas placas, pessoal? Se for aspiração suprapúbica, que é direto da bexiga, tá? Qualquer crescimento bacteriano é importante. Tá? Por quê? A gente sabe que na bexiga essa urina está estéril. Tá? Existe só uma única exceção se eu tiver ali poucas colônias, ali 2 a 3 colônias, às vezes 10 a terceira, né, de Staphylococcus coagulase negativo, né, que pode ser, pessoal, contaminação da pele no momento da coleta, tá certo? Mas na maioria das vezes cresceu bactéria na aspiração suprapúbica, a gente considera assim, né, como um crescimento importante e realiza o antibiograma, tá? Se eu tiver uma cateterização uretral, tá? Se eu tiver entre 1.000 e 50.000 UFC de um patógeno urinário único, o que seria um patógeno urinário? O Escherichia coli, por exemplo, que é clássico, a gente considera também. Tá? E a urina normal, de jato médio, do paciente que está em casa e levou a urina para o laboratório. O que é que eu devo considerar? Crescimento maior ou igual que 100.000 unidades formadoras de colônia por ml.
Ou seja, você tem que contar mais de 100 colônias na placa daquele paciente para considerar, né, um diagnóstico positivo de infecção do trato urinário, certo? Vocês podem perguntar, Bruno, tá certo? E só considerem todas as situações se for desse jeito. Não, pessoal. Cada caso é um caso, tá? Imagine que você tem um paciente renal, né, que dê ali 50 mil colônias de Escherichia coli. Né? Então é bom você saber se aquele paciente tem sinal e sintoma, ou entre em contato com o médico, tá certo? É importante, pessoal, esse contato do microbiologista com o médico. Microbiologista não é uma ciência exata, né? Então eu posso ter ali um paciente renal com 50 mil, com 40 mil, e esse paciente ter sintoma de infecção do trato urinário, e é importante para esse paciente. Né? Se a gente tem um paciente que ele tem transplantado, por exemplo, ou que faz hemodiálise, então tem importância, pode ser que tenha importância para aquele paciente. Né? Se for uma mulher grávida que seja colonizada por Streptococcus agalacti, também tem que ser avaliado. Tá? Então, de modo geral, crescimento maior ou igual que 100 mil, considera infecção urinária. E aí, se der um pouco menos ou menos, né, você vai ter que avaliar cada caso, que depende muito da situação do paciente. Paciente renal, paciente que tem sinais e sintomas, né? Paciente transplantado, paciente idoso diabético que tem sinais e sintomas. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Quando tem um patógeno urinário único, né? Tem que ser avaliado que eu posso ter ali uma infecção urinária, que ainda não deu tempo suficiente das bactérias se multiplicarem para formar 100 mil, né? Ou ainda uma bacteriúria assintomática que evoluiu para uma infecção urinária, tá certo? E eu devo considerar, pessoal, mais de uma bactéria presente na urina. Vejam só, a recomendação é o seguinte: até 2 bactérias, se as duas tiverem a contagem maior ou igual que 100 mil, considera. Então, considera isolamento e faz um antibiograma para as duas. Tá? Se uma for maior que 100 mil e a outra tiver pouquinhas colônias, você não considera essa, que pode ter sido contaminação, aumento da coleta. Vai considerar só a que tem maior que 100 mil. Bruno, estou com 3 colônias maior que 100 mil. Pessoal, não considerem nada. Tá? Para vocês não se comprometerem e liberar um resultado que seja realmente compatível com a realidade daquele paciente, vocês consideram como contaminação e pedem recoleta, né? Para vocês não se comprometerem às vezes ali, né, com a contaminação do momento da coleta e você liberar como positivo. Então, cresceu mais de 2 bactérias, mesmo com crescimento maior que 100 mil, não considerem. Coloquem contaminação e peçam recoleta, tá certo? Porque você garante um resultado melhor para esse paciente, tá? E não deixa o médico em alerta, tá? Então, até 2, com as 2 maior que 100 mil, você considera. 2 com uma maior que 100 mil e outra com a contagem baixa, só considera que tiver maior que 100 mil. Cresceram 3, mesmo que tenha maior que 100 mil, contaminação, pede recoleta. Quais são as causas mais frequentes, né, de erros de realização nas análises dos resultados? Tá? Então, eu posso ter ali um falso positivo, a partir de uma coleta inadequada, né, não foi feita a higienização de maneira correta, né, a urina ficou mais do que 2 horas de temperatura ambiente na casa do paciente, né, demora no processamento da urina depois que chega no laboratório, contaminação vaginal ou balano prepulsial, né, que seria do prepúcio, tá, do pênis, ali pode levar a um falso positivo, mas eu também posso ter falsos negativos. Por exemplo, pH urinário menor que 5, posso levar a inibição do crescimento bacteriano. Lembre-se lá da bacteriologia básica, bactérias gostam do pH próximo à neutralidade, então 6, 6,5 ali é um pH bacana para essas bactérias ficarem na urina. Né? A diluição, se o paciente tiver uma urina muito diluída, né, com a densidade muito baixa, né, então também pode haver ali muita diluição dos micro-organismos que estão na urina, pode dar um falso negativo, tá certo? Contaminação com agentes bacteriostáticos usados na genitália, a pessoa fazendo um medicamento ali de bacteriostático, pode levar também um falso negativo. Pacientes em uso de antimicrobiano. Olha, pessoal, paciente é complicado. Né? Normalmente, quando o médico pede, né, uma urocultura, o que ele recomenda? Olha, vá coletar a urina, depois você inicia o tratamento. Tá certo? Então, num paciente de urocultura, é importante você perguntar a ele se ele já fez uso de antibiótico, tá certo? Porque às vezes um comprimido que o paciente toma,
já é o suficiente para a gente ter um falso negativo. Tá? Até porque os antibióticos são dados normalmente para pacientes que têm infecção urinária, eles têm boa biodistribuição, né, renal, uma boa concentração lá no rim, então vão agir rapidamente e pode ter ali um falso negativo. Né? Então sempre perguntem ao paciente se ele já fez uso do antibiótico, tá certo? Um curto período de incubação urinária na urina também pode levar a um falso negativo, né? O paciente urina menos que aquelas 2 ou 4 horas se concentrando na urina, pode dar um falso negativo. Obstrução total do uretrec dentro do rim afetado também pode dar um falso negativo, mas é uma coisa bem mais difícil de acontecer. Né? Uma bactéria de difícil crescimento, como Lactobacillus difteroides ou Mycoplasma, também pode ter ali um falso negativo, né? Mas normalmente essas bactérias não são detectadas na urocultura, tá certo? Bem, pessoal, então mais uma vez, tá? O que é que eu devo considerar como crescimento de bactéria na urina, né? Normalmente um micro-organismo que cresça maior ou igual que 100 mil colônias, tá certo? No máximo até 2 que tem essa contagem maior ou igual que 100 mil, tá? Se eu tenho um que cresceu maior que 100 mil, outro que cresceu pouco, considerar somente o que cresceu maior ou igual que 100 mil. Cresceram 3 maior ou igual que 100 mil. Contaminação pede repetição de coleta, certo? Então não vamos esquecer isso, é importante, né? Porque vocês vão trabalhar, vão usar isso aí no dia a dia no laboratório de bacteriologia. Se forem trabalhar por urocultura, é importante, né, saber interpretar o crescimento, certo? E na hora de liberar o laudo, pessoal, né, o laudo da urocultura deve ter o tipo de amostra coletada, como vocês podem ver aqui na figura, tem urina, né, já que eu não coloquei nenhuma observação, já se considera automaticamente que é a urina de jato médio, tá certo? Se for negativo, você coloca que não houve crescimento bacteriano, né? E se for positivo, né, do mesmo jeito vai ter o tipo de urina, né, que você coletou, tá? A metodologia que você utilizou, tá certo? E a identificação da bactéria que foi isolada, certo? E lógico, toda vez que o médico pede a urocultura, ele pede também o antibiograma, tá? E o antibiograma tem que vir acompanhando justamente o resultado do exame quando essa amostra for positiva. Pessoal, eu quero abrir um parênteses importante aqui com vocês, tá certo? A gente falou de urocultura, né? Falamos de bactérias multiresistentes um pouco antes, tá? Mas eu quero fazer um adendo aqui, o seguinte, tá? Os médicos hoje, pessoal, eles precisam solicitar mais urocultura e antibiograma, tá? Como vocês vão ver aqui no título desse artigo, essas bactérias estão chegando na comunidade, vem aumentando o número de bactérias resistentes isoladas na comunidade, de pessoas que estão em casa, que não estão em hospitais, tá? Então muitas vezes o médico ele passa um antibiótico que tem lá na prescrição empírica, tá certo? Que os médicos costumam passar, que tem nos protocolos, e muitas vezes o paciente já tem uma bactéria resistente a esses antibióticos, tá? Então seria muito bom que os médicos criassem um hábito de pedir a urocultura com o antibiograma já na primeira manifestação de infecção urinária, e não quando o medicamento não fizesse efeito. Por quê? Porque isso pode levar a um agravamento dessa infecção, tá certo? Inclusive essa bactéria caindo na corrente sanguínea e causando uma infecção mais grave, tá? Então, esse artigo mostra no título dele que vem aumentando, né, o número de bactérias multiresistentes na urina, tá? Em pacientes na comunidade vem aumentando isso aí. Então é muito importante que os médicos se conscientizem, né, que é o exame de extrema importância a urinocultura com antibiograma. É uma amostra fácil de ser coletada, tá certo? E o antibiograma hoje, pessoal, com a automação, está saindo aí que no máximo 48 horas. Então o médico ele pode, não só contra tratamento empírico, ele pode começar a tratar, mas solicitar que o paciente faça o exame antes do tratamento, tá certo? Que aí a gente vai ter um paciente tratado, né, que se não der certo aquele antibiótico, ele já vai ter alternativa terapêutica para aquele paciente. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre urocultura, tá? Eu sei que é um assunto que desperta muito interesse, né, nos profissionais e estudantes da área de saúde, principalmente quem gosta de microbiologia, já que é uma das infecções bacterianas mais comuns, né? A gente tem um grande índice de urocultura nos laboratórios, então é importante saber identificar as bactérias, interpretar o crescimento bacteriano nas placas semeadas, né? Fazer um antibiograma para a gente saber qual o perfil de
de resistência daquelas bactérias, tá? E me coloco à disposição de vocês aí, é fácil me achar, tá? Estou no YouTube aí como Rei da Micro, Dr. Bruno Jäger, tá? Eu estou no Instagram como @Rei da Micro, quero dizer aqui que eu não me acho rei de nada, tá, pessoal? Mas foi um apelido carinhoso que os alunos das faculdades começaram a me chamar depois de certo tempo, então eu adotei, né, para fazer um Instagram aí, ter esse canal de comunicação com eles, tá certo? Ou ainda podem me achar lá no Facebook como professor Bruno Microbiologia, tá? E eu deixo aí, pessoal, um linkzinho de um vídeo onde eu mostro a interpretação do crescimento bacteriano em vários meios de culturas diferentes. Então, quem se interessar, clica aí, vai lá no nosso videozinho do YouTube e aproveita que está bem didático, tá certo? Está fácil de entender. Eu acredito que deve ser do interesse da maioria de vocês aí interpretar esse crescimento bacteriano em diferentes placas de meio de cultura. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado, né? E até a próxima. Olha só, gente, que legal, né? Muito bom ver pontos específicos, né, como a urocultura, né, pontos específicos da microbiologia, pelo olhar e pelo raciocínio de uma pessoa tão experiente, né? Eu fico muito feliz com isso. E com certeza vocês, pelo menos pelo que eu estou vendo, tá curtiram muito o que o Bruno compartilhou, essa experiência que o Bruno compartilhou, né? Então, é mais ou menos isso. Gente, um pequeno recado antes de vocês começarem a sair. Por favor, não saiam agora. Eu sei que vocês... tem muita gente que tá aí querendo ir dormir já, ou descansar, ou tem gente que vai para aula ainda, não sei. Mas eu tenho alguns pequenos recados agora no final. 1 minutinho de recado, eu prometo que é bem rápido. Não sai que você não vai se arrepender, tá? Seguinte, não esqueçam, amanhã tem mais. A doutora Tássia vai trazer culturas de líquidos amanhã. Na sexta é o último dia do nosso evento, que inclusive é o dia do cupom. Não esqueçam que só vai receber o cupom, só vai conseguir receber desconto. O pessoal que vai estar na sexta-feira aqui com a gente. É um presente que a gente está trazendo para vocês. E não se esqueçam que amanhã, né, a doutora Tássia vai trazer a experiência dela com culturas de líquidos e vai mostrar algumas coisas também bem práticas. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Com certeza também será um grande dia, né? Uma microbiologista, uma mulher que tem uma experiência enorme como ela. A gente fica muito feliz de ter ela no curso também. Para quem não sabe, a Tássia ela tem 2 aulas no nosso curso de bacteriologia, né? Essa aula, que é uma aula que é igual a essa que vocês vão ver amanhã, e uma aula sobre automação em microbiologia pelo Fênix, né? A gente já tem uma aula de automação pelo Vitek e já tem mais uma outra aula de automação pelo Fênix. Então, assim, são experiências bem diferentes, mas que a gente está tentando compartilhar mais com vocês. Amanhã a gente tem aula com